Olá pessoal, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje vamos falar um pouco sobre teste para variância, análise de uma única população. Bem, como motivação, vamos pegar um exemplo do Laboratório de Caracterização e Processamento de Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo, no qual é feita análise em petróleo, análise de várias propriedades físico-químicas, como densidade API, teor de sais totais, teor de enxofre total, viscosidade cinemática a 30, 40, 50, 60 graus Celsius, a temperatura inicial de aparecimento de cristais e também do número de acidez total. Com relação a esse ensaio, o número de acidez total, ou TAM, em petróleo, ele é realizado conforme a norma STM D664. Então, para petróleos leves e de baixa acidez, ou seja, teor de acidez abaixo de 0,500 mg de KOH, hidróxido de potássio, por grama de óleo, o desvio padrão do ensaio é de 0,200 mg de KOH por grama de óleo. Então, isso é reportado pela reprodutibilidade do método ASTM 664. Isso aqui é apenas um exemplo. Então, a supervisora do laboratório de caracterização de petróleo, ela suspeita que a precisão do laboratório, do nosso laboratório, ela é diferente. Então, para fazer essa verificação, foi realizado 15 ensaios em uma mesma amostra e obteve-se desvio padrão de 0,156 mg de KOH por grama de óleo. Então, o que nós temos? Nós temos que a variância de referência, no caso do método da STM D664, que é a reprodutibilidade dada pela norma, é de 0,200 mg de KOH por grama de óleo, isso aqui ao quadrado, que vai dar um valor de 0,0400 mg de KOH por grama de óleo ao quadrado. Enquanto o desvio padrão amostral que foi obtido no nosso laboratório, que é de 0,156, isso ao quadrado gera uma variância amostral de 0,0243 mg de KOH por grama de óleo, isso tudo ao quadrado. Bem, então a nossa suspeita é que a precisão do nosso laboratório é diferente da reportada pela reprodutibilidade do método. Bem, então agora nós temos uma hipótese. Será que o valor que nós obtivemos experimentalmente é igual ao valor da norma? Assim estabelecemos as nossas hipóteses. A hipótese nula é que a nossa variância é igual à variância de referência. E a hipótese alternativa é que nossa variância, nesse caso, nesse exemplo, ela é diferente da variância de referência. Mas também ela poderia ser maior que a de referência ou poderia contar que ela é menor que a de referência. Então, para testar a nossa hipótese nula, nós obtemos uma amostra de tamanho n da população e consideramos. Então, calculamos a estatística que eu vou chamar de V. Então, a estatística V é dada por n-1, onde n é o tamanho da amostra que eu obtive da população e S é a variância observada, ou seja, a variância amostral dessa amostra com n elementos. Isso dividido pela a variância de referência. Considerando que a população da qual a amostra foi retirada segue uma normal, assim temos sobre a nossa hipótese nula que essa estatística V calculada, ela segue uma distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade. Ou seja, da própria estatística que eu obtive, da estatística V, o n-1 grau de liberdade aqui é o que vai definir a minha estatística, a minha distribuição Q quadrado. Então, basicamente, o que eu tenho nesse caso é o número de graus de liberdade da minha variância amostral vezes o valor de variância amostral, isso dividido pela variância de referência, me dá um valor de estatística V. E com essa estatística V, eu vou compará-la com a distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. No nosso caso, o teste ele é bilateral. Então, as hipóteses e sua região crítica são representadas por... Então, a nossa hipótese que a variância é igual a 0,0400 mg de KOH por grama de óleo, a variância de referência. E a hipótese alternativa que a nossa variância ela é diferente de 0,400 mg de KOH por grama de óleo, isso ao quadrado. A nossa estatística V se distribui conforme aqui quadrado com 15 menos 1, que dá um total de 14 graus de liberdade.
Para esse teste, eu preciso adotar um nível de significância. Então, nesse caso, eu adotei um nível de significância alfa de 10%, apenas para resolver esse problema. Então, a nossa distribuição Q quadrado com 14 graus de liberdade, dado pelo número de ensaios menos 1, então, nossa Q quadrado ele tem este formato, essa distribuição, e conforme o meu nível de significância alfa adotado de 10%, e como o teste ele é bicaudal, então a minha região crítica, ela será dividida, essa área de 10% será dividida em 5%, ou seja, 0,05 à direita, e 5%, ou seja, 0,05 à esquerda. Ou seja, eu tenho a metade da área à direita da minha distribuição e a outra metade da área à esquerda da minha distribuição Q quadrado. A minha região crítica ela vai ser dada por... A minha estatística V pertence aos reais positivos, dado que essa distribuição ela só possui valores positivos, então pertence aos reais positivos, tal que o meu V ele é menor que o V crítico 1 ou o meu V é maior que o meu V crítico 2. Ou seja, a minha região crítica, onde eu vou rejeitar a minha hipótese nula, só se a minha estatística V for menor que um valor V crítico 1 ou se o meu valor de V for superior a um valor V crítico 2. E a probabilidade da minha estatística V ser menor do que V1, ou seja, está dentro da minha região crítica, ser menor que V1 ou ser maior do que V2, ele é igual a alfa, que no caso é meu nível de significância, que eu adotei de ser 10%. Então, nesse caso, pelo meu teste bilateral, desses 10%, 5% vai estar à direita e 5% à esquerda. Os valores críticos de V1 e V2 são determinados a partir da distribuição Q quadrado, no caso com n-1, que vai me dar um total de 14 graus de liberdade. Então, nessa distribuição, o valor V1, ou seja, o valor da distribuição Q quadrado com 14 graus de liberdade, cuja área à esquerda me dá um total de 5%, ele é igual a 6,571. E dessa mesma distribuição, os 5% à direita, eu tenho um valor da estatística Q quadrado de 23,68. Então, caso eu obtenha um valor de V abaixo de 6,571 ou acima de 23,68, eu estarei na minha região crítica, ou seja, a região onde possui evidência estatisticamente significativa para rejeitar a hipótese nula. Ou, caso a minha estatística V se encontre entre 6,571 e 23,68, vai estar dentro dessa região aqui, ou seja, a região de aceitação da hipótese nula, ou de não rejeitar a hipótese nula. Então, a região crítica, o V pertence aos reais positivos, tal que a minha estatística V é menor que 6,571, que é esse valor à esquerda, ou maior que 23,68, que é o valor à direita. Então, essa aqui é a minha região crítica. Fazendo os cálculos, então, n-1, então eu tenho 15 amostras menos 1, que multiplica a variância, que aqui no caso eu tenho o desvio padrão quadrado, dividido pela a variância de referência. Então, me gera um valor de 8,518. Ora, como o valor de 8,518 é maior do que 6,571 e menor que 23, então ele está por aqui, ou seja, está dentro da região de não rejeição da hipótese nula, ou seja, dentro da região onde eu devo aceitar H0. Então, como 6,571 é menor que o meu V observado, que é menor que 23,68, ou seja, o meu V observado é maior do que o V crítico 1, que está à esquerda, e é menor que o V crítico 2, que está à direita, nós não rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de 10%, que foi adotado nesse teste. Isso é, a variância do laboratório é igual à do método de referência, ou seja, elas são homogêneas. Bem, e se o nosso problema fosse unilateral? Então, eu poderia analisar esse problema de duas formas. Então, a hipótese nula não altera, então a minha variância é igual à variância de referência, ou eu poderia observar que a minha variância é menor que a variância de referência. Vou utilizar aqui a mesma distribuição, Q quadrado com 14 graus de liberdade. Então, caso eu queira observar que a minha variância é menor que a de referência, todo o meu nível de significância, todo o meu alfa, vai estar somente à esquerda da distribuição.
Então, vou manter o alfa com 10%, agora o valor, essa área à esquerda me dá um valor de 7,790. Então, a região crítica seria V pertence aos reais positivos, tal que V é menor que o meu V crítico. E, no caso, esse V crítico é igual a 7,790. E a probabilidade de V ser menor que V crítico é igual ao nosso alfa, o alfa adotado no teste, que é igual a 0,10. Ou seja, nesse caso, caso eu obtenha um valor menor que o de referência, acontece que esse valor menor experimentalmente, ou seja, essa variância amostral menor que eu obtive do meu valor observado ser menor que a referência, será que ela é pequena o suficiente, ou seja, será que ela é baixa o suficiente para eu considerar que ela é estatisticamente menor que o valor de referência? Então, essa distribuição Q quadrado me dá esse valor limite que ela precisa ser menor o suficiente para eu adotar que realmente ela é estatisticamente, significativamente menor. Ou eu poderia considerar que o meu V, minha variância observada, é maior que a variância de referência. No caso que vou manter a distribuição Q quadrado com 14 graus de liberdade, então que eu tenho toda essa área com alfa mantendo em 10%, toda essa área à direita, então eu tenho um valor de 21,06. Então a minha região crítica é igual a minha estatística V pertence aos reais positivos, tal que V é maior do que o V crítico. E a probabilidade do V ser maior que o V crítico é igual a alfa, que é igual a 10%. Ou seja, esse valor crítico, V sendo maior que 21,06. Então, nesse caso, é o oposto. Então, caso eu obtenha um valor experimentalmente, uma variância experimental, um S2, acima do valor de referência, será que esse valor que eu encontrei maior que o valor de referência, ele é grande o suficiente para ser considerado maior do que esse de referência? Então, o meu valor crítico, que ele precisa ser maior, é dado pela essa estatística Q quadrado. Então, nesse caso, com 14 graus de liberdade, precisa ter um valor superior a 21,06. Bem, pessoal, por hoje é só e vamos continuar depois avaliando com duas amostras.